Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. O vídeo de hoje é o tipo do vídeo que eu sei que vez ou outra eu terei que fazer aqui no canal, a fim de que nós possamos colocar algumas coisas no lugar. Se fosse depender do projeto de vida que os meus pais estabeleceram para mim, a essa altura eu deveria ser um pastor institucional, quer evangélico, quer protestante. Eu fui consagrado para isso desde o meu nascimento. Alguns amigos mais próximos, que me conhecem mais na intimidade, dizem a mesma coisa. Duarte, você tem uma vocação ministerial muito forte e você deveria exercer o sacerdócio. Mas o que essas pessoas não entendem, inclusive os meus pais, é que eu exerço sim a minha vocação sacerdotal e esse canal é um exemplo disso. A diferença é que já há muitos anos na minha vida eu decidi que eu seria pastor de ovelhas negras, ou seja, as únicas que não precisam de pastor algum, além do Cristo que já habita dentro delas mesmas. Dentro da nossa tradição cultural, a metáfora da ovelha negra tem sido utilizada para designar indivíduos que muitas vezes são subversivos, rebeldes e que não se encaixam nos padrões sociais, políticos, religiosos, morais, etc, etc, etc. E essa metáfora geralmente tem sido utilizada para descrever essas pessoas de forma negativa. Contudo, eu acho extremamente injusto esse comportamento, porque se você fizer uma análise da história, você vai perceber que muitos dos seres humanos mais brilhantes, mais inteligentes e que mais nos contribuíram com o desenvolvimento da humanidade se enquadram exatamente nesse perfil de ovelhas negras. É exatamente por isso que nesse vídeo eu quero te encorajar a obedecer a sua vocação, a sua designação, caso você realmente tenha sido predestinado a ser uma ovelha negra. É claro que o preço a se pagar por ser uma ovelha negra é muito alto. Rejeição, críticas do grupo social, exclusão, incompreensão são apenas alguns dos aspectos que aqueles indivíduos então que são ovelhas negras têm tido que enfrentar e um preço a ser pago ao longo da história. Mas sem dúvida alguma são os indivíduos que dentro da alegoria do Platão lá da caverna saem de dentro da caverna, que dentro daquilo que Cristo falou são os que ingressam pela porta estreita que conduz então à libertação espiritual. São aqueles indivíduos que dentro da cultura pop moderna saem de dentro da matriz. Enfim, é um destino reservado a esses indivíduos. Portanto, eu gostaria de falar nesse vídeo aqui de duas características fundamentais que todas as ovelhas negras têm em comum e talvez seja uma das poucas coisas que elas têm em comum, já que geralmente por se tratar de indivíduos, cada um segue sua própria história, tem seu próprio caminho a ser seguido. E essas duas características comuns são, primeiro, um profundo autoconhecimento, ou um profundo conhecimento de si. E segundo, uma profunda autenticidade ou fidelidade a si mesmo, tá? Ou fidelidade a si mesma. Uma coisa acaba conduzindo a outra. É fundamental que nós compreendamos a importância de sermos ovelhas negras. Para tanto, eu vou me valer de uma parábola bastante conhecida nos evangelhos e que geralmente é muito mal interpretada. Primeiro porque nós interpretamos essa parábola a partir de uma visão muito ocidental. Meus amigos, entendam uma coisa, o cristianismo é uma religião oriental. Essa é uma questão básica, é uma questão assim elementar para qualquer pessoa que queira ingressar, então iniciar-se no estudo dos princípios do cristianismo. A gente hoje tem um cristianismo que é muito ocidentalizado e muito racionalizado a partir da perspectiva romana, que inclusive foi um dos objetos e do porquê a igreja no futuro se dividiu, né? A divisão entre igreja grega e igreja romana se deu exatamente por conta do racionalismo romano, enquanto os pais gregos, assim chamados, tinham uma perspectiva muito mais oriental e clássica do cristianismo. Então esse foi um dos motivos. Mas enfim, eu sei que muitos cristãos ortodoxos vão me chamar aqui de herege, dizer que eu estou deturpando o cristianismo, mas meus amigos, vocês acham mesmo que a essa altura da minha vida, já com 35 anos, beirando os 36, eu estou preocupado com quem vai me chamar de herege ou qualquer outra coisa do tipo? A essa altura da minha vida eu já não tenho mais preocupação nenhuma com isso. Eu gostaria muito de não ter frustrado os meus pais, por exemplo, e hoje ser um pastor institucional, mas esse não era o meu destino, não foi para isso que eu fui designado. Então imagine o seguinte, se eu tive que frustrar pessoas que eu amo profundamente, como é o caso dos meus pais e outras pessoas ao longo da minha vida, para ser fiel a mim mesmo, vocês acham que a essa altura eu vou me preocupar? Eu era um adolescente calvinista, numa igreja extremamente arminiana e radical nesse ponto de vista, hostil a qualquer tipo de calvinismo. Se eu tivesse que ter me importado com o que o bando pensaria sobre mim, era nessa época, uns 15 anos atrás ou mais, que eu deveria ter pensado sobre isso. Então agora, sinceramente, não faz nenhuma diferença para mim o que vão pensar de mim. Esse canal aqui, inclusive, é um canal que eu sei que o YouTube recomenda como um canal masculinista, porque nós falamos muito desse assunto aqui, mas esse canal é sobretudo um canal cristão. Eu não tenho nenhum objetivo aqui de agradar ninguém, sabe? Eu gostaria muito de não desagradar ninguém, mas não compete a mim essa escolha. E aí quando eu falo que esse é um canal cristão, novamente a gente está no impasse aqui, porque eu já deixei isso muito claro, eu não sou um cristão ortodoxo. Entenda uma coisa, a ortodoxia
ortodoxia foi criada exatamente para que pessoas como eu sejam chamadas de hereges e sejam tratadas como tal. Mas eu já não me preocupo mais com isso. Eu já falei aqui e repito, eu só me curvo perante dois entes nessa existência: Deus e minha consciência. Não me curvo perante mais nada. Portanto, aqui vocês às vezes vão me ouvir falar coisas que desagradam, mas é porque eu tenho que falar. Esse canal tem um objetivo específico desde o início e eu vou me manter fiel até o final. Não é uma simples produção de conteúdo aqui. O objetivo aqui é fazer sim com que vocês reflitam e mudem a vida de vocês ou melhorem naquilo que for possível. Então eu até entendo a triste sina daqueles produtores de conteúdo que se tornam reféns do conteúdo que eles produzem, das pessoas que são inscritas no canal dele. Eu não tenho nenhum objetivo aqui disso. Espero sempre poder ser útil para vocês, exatamente contrariando muitas vezes aquilo que vocês gostariam de ouvir. Essa parábola do filho pródigo, da maneira como eu vou abordar aqui, você provavelmente jamais vai ouvir o seu pastor, ou padre, ou apóstolo falar sobre essa parábola dessa maneira, até porque não existe interesse da parte deles por vários motivos. A parábola do filho pródigo certamente é uma das mais conhecidas do Evangelho. Se você quiser se aprofundar, eu te convido a ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que é onde ela está registrada. Aqui eu vou falar de uma forma muito resumida. Narra a história, então, de um filho que morava com o seu pai, muito amoroso, e o seu irmão e provavelmente sua mãe, embora não haja menção à sua mãe na história. Um dia esse filho chega até o seu pai e lhe pede a herança porque ele gostaria de sair pelo mundo e ter vivências e experiências diversas, no que é prontamente atendido por esse pai. O pai então dá essa herança para o seu filho, esse filho sai pelo mundo, tem diversas vivências e experiências, e no momento de penúria, então, ele se recorda da casa do pai. O texto diz que, caindo em si, ele se recorda então da casa do seu pai e decide voltar. É prontamente recebido por seu pai, que o abraça, o beija, na verdade o esperava todos os dias, sabendo que ele retornaria. Então esse filho é recebido com uma festa, celebração, a sua herança é devolvida. E, enfim, o irmão desse pródigo que havia saído pelo mundo, indignado com isso, vai até o seu pai e fala: olha, mas eu sempre estive aqui, sempre te servi, e você nunca fez nenhuma festa para mim, nunca preparou nada para mim. Esse aí que estava desviado, por assim dizer, te traiu a sua confiança, você faz uma festa. Ao que o pai fala para ele: é o seguinte, tudo que eu tenho sempre foi seu, você sempre pôde aproveitar, sempre esteve à sua disposição. Agora, esse seu irmão que estava morto, reviveu, e por isso nós celebramos. Se você é um cristão institucional ou já estudou essa parábola por algum outro meio, você provavelmente ouviu falar o seguinte, que esse pai então representaria Deus, esse filho pródigo representaria então aquele que decide viver fora da igreja institucional, é o chamado desviado, né? O sistema religioso atual, por exemplo, seria um desviado, sendo que isso é uma pecha completamente absurda. Eu sou simplesmente um cristão independente. Mas então foi mais ou menos isso que você ouviu. Essa interpretação, eu já disse, ela é bastante equivocada. Ela não explica, por exemplo, a existência e o comportamento negativo do irmão dele que ficou em casa. Quando você faz uma análise um pouco mais profunda dessa parábola, você compreende o seguinte: aquele pai nada mais é do que o nosso eu superior, ou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Enquanto que aquele filho, ou o filho que ficou em casa, a depender do contexto, representa o nosso eu egóico, ou o nosso eu material. Ambos os filhos, como o pai, fazem parte essencial daquilo que nós somos. Essa é uma primeira questão que tem que ficar muito clara. Não existe autoconhecimento se você não aceitar a integralidade daquilo que você é. Entenda uma coisa: você é luz, mas você também é sombra. Você é noite, mas você também é dia. Você é água, mas você também é fogo. Você tem um aspecto positivo, mas você também tem um aspecto negativo. Eu vou falar algo aqui que talvez escandalize muita gente, porque vai entender totalmente fora de um contexto, mas você precisa aprender a fazer com que os seus anjos e os seus demônios se reconciliem uns com os outros, se você quiser realmente possuir a integridade daquilo que você é e que você pode ter evoluindo espiritualmente. A jornada que aquele filho fez é uma jornada que qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, terá que fazer se nós realmente quisermos ser seres espiritualmente íntegros. A grande diferença é que aquele filho foi, mas ele voltou, porque ele era predestinado a isso. Tem que ficar muito claro, e aqui eu já falo a partir da minha perspectiva calvinista. A grande tragédia da humanidade é exatamente essa. A maioria das pessoas saem da casa do pai e não retornam mais. Elas se perdem no mundo material, são as pessoas que estão dentro da matriz, dentro da caverna, são as pessoas que entram pela porta larga, ao passo que aquele filho que ficou dentro da casa e jamais quis sair, representa esse ego, então, que nega aceitar aquilo que ele é, que nega aceitar que existe uma parte material nele. Sim, eu falei isso no primeiro vídeo desse canal. Nós somos matéria e nós somos espírito. Então, aquela jornada daquele filho representa exatamente isso. É uma assunção do nosso duplo aspecto espiritual e material. Ora, aquele filho que tinha ficado dentro da casa do pai, você vê que o comportamento dele é altamente reprovável, mas ele nada mais é do que, então, esse ego ressentido, esse ego ferido que quer ser profundamente só espiritual e se esquece, então, que também tem uma parcela
parcela material naquilo que ele é. Portanto, tanto um eu puramente material quanto o eu que quer ser puramente espiritual nesse plano no qual nós estamos agora é absolutamente uma conduta absolutamente equivocada e que jamais vai fornecer o desenvolvimento espiritual necessário para quem quiser realmente tornar-se uma ovelha negra, porque é fundamental para que nós tenhamos um conhecimento de nós mesmos. Para usar uma linguagem junguiana, as ovelhas negras nada mais são do que aquelas pessoas que conseguem olhar para dentro de si, enxergar um abismo que existe lá dentro e mergulhar nesse abismo, porque elas sabem que elas irão encontrar a si mesmas, e é exatamente essa a jornada daquele filho. Ele necessariamente voltaria. É claro que existe uma certa divergência entre calvinistas e arminianos, porque eu entendo que aquele filho voltou porque ele se lembrou do amor do pai, e não porque ele simplesmente se arrependeu e quis voltar. Como o amor do pai estava dentro dele, ele se lembrou do amor do pai e retornou para dentro da sua morada espiritual, né? Já falando dentro da minha análise aqui. E a gente tem que ter certeza disso. O Espírito Santo sempre vai estar de braços abertos para nos receber todas as vezes que nós formos as nossas jornadas materiais. E entenda, quando eu falo de matéria aqui, eu estou falando no sentido muito mais esotérico, não é no sentido vulgar, né? De a gente fala que uma pessoa é materialista, não é nesse sentido, mas é de uma composição esotérica de matéria e espírito. Portanto, autoconhecimento é fundamental, e para que a gente tenha um autoconhecimento é necessário que nós aceitemos a integridade do que nós somos, e essa é uma característica fundamental das ovelhas negras. Elas têm um profundo conhecimento de si e exatamente por isso são extremamente fiéis a si mesmas, são extremamente autênticas. Então, meu amigo, é o que eu falei no começo, esse canal aqui visa, objetiva, atingir essas pessoas, as ovelhas negras, porque eu também sou uma ovelha negra. Eu já falei aqui, ao longo da minha vida, meu amigo, eu fui me acostumando a infelizmente frustrar pessoas que eu amo, decepcioná-las, porque tenho que me manter fiel a mim mesmo, as coisas que fazem parte daquilo que eu sou. Você constantemente é desafiado nesse sentido. Será que agora eu vou ter que fazer parte do rebanho? É muito mais confortável fazer parte do rebanho, porque lá você não precisa pensar muito, lá você sempre vai ser aceito, lá você sempre vai ser maioria. Do lado de fora do rebanho, meu amigo, você às vezes é minoria, quando não, você é simplesmente um indivíduo, sabe, no meio de uma multidão toda contra você. Eu lembro aqui então do Zaratustra Nietzscheano, quando ele desce da montanha logo no início do livro, ele encontra lá aquele velho, e o velho diz: olha, eu me lembro de você há muitos anos subindo com as suas cinzas, e agora eu vejo você descendo de forma revigorada. Será que você vai levar fogo para as pessoas lá embaixo? Será que você não sabe, né, pensa ele, do castigo que está reservado aos incendiários? E é exatamente esse castigo que está reservado às ovelhas negras. Meu amigo, eu falei aqui, não espere popularidade, não espere compreensão, não espere coletividade ao seu lado, mas espere sim autorrealização, uma fidelidade a si mesmo que vai te dar uma satisfação e um prazer enorme por ser quem você é. Eu disse que na nova masculinidade nós falamos muito, né, de red pill, de sair da matriz, mas meus amigos, não se iludam. Não é só da matriz de relacionamentos que você tem que se libertar. Eu já falei aqui, a matriz política, a matriz religiosa, a matriz, enfim, econômica, tudo isso requer muito mais do que simples vídeos aqui no YouTube. Esse canal tem um alcance limitado. A forma como eu exponho os assuntos aqui é muito limitada, mas não se limite aqui a isso. Você lê, você gosta de ler, leia bons livros, e não apenas leia, medite sobre o que você lê, procure colocar em prática, e aí sim você vai então perceber se você realmente tem ou não uma predestinação para ser uma ovelha negra. Repito, não é uma coisa fácil, não é um comportamento desses que como eu falei, muita gente falando que já saiu da matriz, que tomou a pílula vermelha. Meus amigos, vocês têm consciência do que vocês estão falando? Vocês sabem o que é enfrentar a pressão constante por ser uma pessoa autêntica, por ser uma pessoa, né, como, novamente citando Oscar Wilde, né, daquelas que são feitas para exceção e não para regra. Portanto, ser ovelha negra é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo tem um preço a ser pago. Contudo, eu te encorajo, tenha orgulho, tenha satisfação em ser uma ovelha negra, se esse realmente for o seu caso, porque realmente só as ovelhas negras vivem de verdade, só as ovelhas negras tornam-se indivíduos. São as ovelhas negras exatamente que trazem beleza e evolução para a humanidade, como eu falei aqui no início do vídeo, porque do resto, meu amigo, é tudo padrão, é tudo comportamento padrão, é tudo repetição. Cito novamente aqui Jung: nascemos originais, mas morremos como cópias. Ao longo do tempo, a sociedade, com seus valores religiosos, políticos, sociais, filosóficos, tendem a querer nos martelar e nos moldar, nos colocar dentro de um padrão, dentro de um parâmetro. E aqui então revela-se uma outra característica das ovelhas negras, que é exatamente o fato de que elas nunca são uma boa influência dentro daquilo que em geral se entende como uma boa influência. Na verdade, eu diria que elas são uma boa má influência, exatamente porque elas querem então retirar o indivíduo do rebanho, desse pensamento coletivizado. Bom, para esse vídeo era isso. Eu espero que ele possa ter sido útil a você de alguma maneira. Se você acha que ele também pode ser útil a outras pessoas, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal se você achar que isso pode ser edificante para você. Se você discorda de mim, diverge, deixe aqui seus comentários também, é sempre muito importante. Eu tenho deixado aqui na descrição do vídeo o meu user do Instagram e o meu e-mail para quem quiser um contato mais
mais pessoal será sempre bem-vindo. Não que eu seja muito ativo, né, no Instagram ou nas redes sociais em geral, mas fica aí essa oportunidade para quem quiser um contato mais pessoal, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.